Oi, pessoas, vamos lá de novo. Agora a gente vai falar sobre frações equivalentes e simplificação de frações, tá? Nós estamos na parte 4 das nossas frações, certo? Então, qual que é a nossa habilidade? O que a gente tem que aprender? Qual que é o objetivo? Identificar frações equivalentes, certo? Então, frações equivalentes significa iguais no valor, tá? Equivalentes é iguais no valor. Então, ó, eu fiz aqui 2 exemplos. Fiz aqui o primeiro aqui, exemplo A, coloquei 3 figuras. Na primeira figura, eu pintei uma parte de 1, 2, 3, 4, ou seja, pintei 1/4. Na segunda figura, eu pintei 2 partes, que é a mesma quantidade que essa, só que daí reparti em 2, 4, 6, 8 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesmo comprimento que esse, ó. Aí uma outra figura, eu fui repartindo de novo, e aí eu pintei 1, 2, 3, 4 partes, a mesma quantidade que essa e que essa. Então, se eu olhar assim de forma geral, tá a mesma quantidade pintada. Só que aqui eu pintei 4, no total 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, pintei 4, 1, 2, 3, 4, no total 16. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total de 8, pintei 2, tá? Então, aqui eu dei 1/4, 2/8, 4/16, certo? Então, se vocês olharem na figura, essa quantidade é a mesma que está sendo pintada. Está sendo pintada aqui, ó. Então, essas 3 representações, esses 3 desenhos, essas 3 figuras, esses 3 retângulos, eles são iguais na quantidade. Então, eles são equivalentes ao valor que está pintado. Então, o que eu falo? Eu falo que essas frações, 1/4, 2/8 e 4/16, são frações equivalentes. Mas como é que eu sei disso? Eu tenho que entender assim. Se eu pegar 1/4 e multiplicar o 1 por 2, multiplicar o 4 por 2, eu vou ter essa fração. Então, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. E aí, se eu pegar esse 1 e multiplicar ele por 4, vai ser 1 vezes 4, 4. E se multiplicar o 4 vezes 4, 16. Então, elas são equivalentes, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. Eu peguei só a fração agora e vou achar frações equivalentes. A qual que eu quero? Qualquer uma. Eu poderia multiplicar por 2. Se eu multiplicar em cima por 2, eu tenho que multiplicar embaixo por 2. Se eu multiplicar em cima por 3, eu tenho que multiplicar embaixo por 3. Então, eu vou multiplicar aqui, para ser diferente, por 3. Mas se eu multiplicar o numerador por 3, vou multiplicar esse por 3. Coloco 1 vezes aqui, ó, pequenininho, 3 vezes 3. Agora, eu vou fazer a conta, ó. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Pronto. Essas duas são equivalentes. Ah, eu quero achar outro equivalente. Então, eu pego e posso multiplicar esse daqui mesmo. Pode ser esse. Poderia ser esse, mas eu poderia multiplicar com esse. Vou começar com esse. Vou multiplicar esse agora por, sei lá, por 3, por 4. Por 4 em cima e por 4 embaixo. Então, vou fazer 6 vezes 4, 24. E vou fazer 15 vezes 4. Eu faço aqui, ó, no cantinho aqui, ó. 15 vezes o 4. 5 vezes 4, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então, deu 60. Deu 24. 60 que seja, tá? Aí, o que eu tenho? Essa fração, esta e essa são frações equivalentes. Eu posso fazer infinitas frações equivalentes, partindo desta, tá? Tudo bem? Agora a gente vai aprender como fazer a simplificação de frações. Então, vou pagar aqui, ó. Ok.
de frações. Exemplos. Vamos lá. Primeiro. Vou pegar essa fração aqui, ó. 60 sobre 150. Tá? Então, eu vou simplificar. Se quando eu crio frações equivalentes eu multiplico, na simplificação, eu vou fazer o inverso da multiplicação, que é a operação inversa, que é a divisão. Então, na realidade, eu vou dividir esses dois números, o de cima e o de baixo, certo? Só que eu tenho que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo. Eu não posso em cima dividir por 2, embaixo dividir por 5 ou por 10. Tem que ser pelo mesmo, para eu simplificar, para deixar mais simples, porque simplificar é deixar simples. Então, eu vou fazer 6 dividido, eu sei que dá para dividir por 2, e o 150, eu sei que é um número par, também dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir 6 dividido por 2, que eu sei que dá 3, e 150 dividido por 2. Essa conta aqui, ó, 150 dividido por 2, dá 15, dá 7, 2 é 7, 14, subtrai, sobra 1, abaixa o 0. 10 por 2, 5, 2 é 5, 10 e deu 0. Deu quanto? 75. 75. Só que ainda dá para eu dividir. Por quanto? Dá por 3. Então, aqui dá para dividir por 3 e aqui dá para dividir por 3. Certo? Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. E 75 dividido por 3, ó, vai dar 7 por 3, dá 2 vezes. 2 vezes 3, 6. 7 tira 6, 1. Abaixa o 5. 15 por 3, 5. 3 vezes 5, 15 e dá 0. Então, deu 25. Pronto. O que eu descobri? Vou pagar essas continhas aqui, ó. Eu descobri essas 3 frações, ó. Essa e essa. Essas 3 frações são frações equivalentes. Tudo bem? Só que chegou um momento que aqui não dá mais para simplificar. Eu não consigo diminuir mais. Por que eu não consigo? Porque o 1 só dá para dividir. Vou fazer aqui. O 1 só dá para dividir por 1. E o 25, se eu dividir por 1 também, vai dar a mesma coisa. Vai dar 1, 25 de novo. Então, aqui chegou um ponto que não dá mais para simplificar. Então, quando chega a esse ponto, eu falo que essa fração é uma fração irredutível. O que é irredutível? É o que não dá mais para reduzir, tá bom? Então, aqui ficou 1 sobre 25 avos, e aí é uma fração irredutível, que não reduz mais. Vamos pegar essa próxima aqui, ó, 8 vigésimos aqui. Vou pegar aqui, ó. Eu vou pagar essa, para não ficar muito para baixo. Eu vou fazer B. Vou fazer 8. E falou 8 vigésimos. E vou começar a simplificar. Simplificar é dividir. Então, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu sei que 8 dá por 2 e sei que 20 dá por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. Opa, acabou? Não. Esse ainda dá para dividir por 2 e dividir por 2. Então, eu vou dividir de novo. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Dá para dividir? Não. Por quê? Porque o 2 só vai dar para dividir por 2. E o 5 só vai dar para dividir por 5. E pode ser diferente? Não. Tem que ser pelo mesmo número. Então, não dá para simplificar mais. Como não dá para simplificar mais, ela já se tornou uma fração irredutível, que não se reduz mais.
Vamos pegar essa última aqui, ó, o último exemplo. C. Vamos pegar 360 sobre 270, tá? Ó, os dois terminam com 0, certo? Então, eu já posso, ó, simplificar os dois zeros, tá bom? Porque aqui tem um 0 e tem um 0. Então, já me sobrou o quê? 36 sobre 27. Aí, vou dividir. Por 2, esse número tem na tábua do 2, dá para dividir que é par, mas esse não dá. Mas esse daqui dá para dividir por 3 e esse dá para dividir por 3. 36 por 3, ó. 36 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3, sobra 0. Abaixo 6. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6 e dá 0. Então, deu 12. E 27 dividido por 3 dá 9, certo? Ah, dá para dividir ainda? Dá para dividir ainda. Eu vou dividir em cima por quanto? Por 3 de novo e embaixo por 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4 e 9 dividido por 3 dá 3. Dá para dividir de novo? Não, por quê? Porque o 4 só dá por 2, por 4, e o 3 só dá por 3. Então, não dá para dividir mais. Então, agora ela se tornou uma fração irredutível, certo? É isso aí. Simplificação de fração.